Se eu tivesse uma loja de carro ou 1000 lojas de carro, eu preciso ter uma parceria onde eu tenha confiança no escritório para que ele possa me auxiliar para me evitar problemas. Então, assim, eu tenho isso como um mantra, né, de análise, e eu acho que isso é uma coisa que a gente coloca muito em prática, sabe? Nós estamos aqui no nosso primeiro podcast da Fiorotti Advogados, o LegalCast. Temos um convidado extremamente importante, um convidado que, além de ser cliente, é um amigo e ele é conhecido como samurai dos veículos. Estamos aqui com o Marral Lage, mais conhecido como Maxwell. Ao contrário, né, Juninho? É. Maxwell, mais conhecido como Marral Lage. É, muito bom, um prazer muito grande estar aqui para poder contar um pouquinho das nossas histórias, né? Histórias, na verdade, minha e do Fiorotti Advogados, que é muita história para contar. É muita história. É verdade. Marral é um cliente já há 10 anos, né, Marral? Isso. Nós começamos a nossa história de parceria quando o Marral de Minas veio para o Espírito Santo, se instalou em Vila Velha, e eu estava viajando. Quando eu desci em Vila Velha, no aeroporto em Vila Velha, eu passei ali na loja que estava em construção, você estava com uma loja atrás. Isso, exatamente. Ali em Itapuã, e aí eu falei, eu precisava comprar um carro para o meu pai, na época ele era vivo, e aí a gente foi olhar uma Mitsubishi. Exatamente. E aí quando nós chegamos lá, ficamos lá com o vendedor falou assim, o nosso presidente aqui é de Minas Gerais, de Valadares. Aí eu falei, a gente tem um amigo que é de Valadares, inclusive um cliente que é o Irani, que é o Irani, que era da Vale Mais. E aí a gente foi falar com o Marral e ali tudo começou, né, Marral? Exatamente, ou seja, o destino coloca na hora certa, no lugar certo, aquilo que tem que ser, né, Juninho? Aquilo que tem que ser. E coincidentemente eu estava com um documento judicial na mesa. Foi. E aí Você ali lembra? foi o primeiro caso. Aí você falou, mas isso aí é o quê? Eu falei, cara, tô precisando de arrumar um advogado bom, porque o meu é de lá, apesar de ser um bom advogado também, mas eu acho que eu preciso de alguém aqui. Aí você falou, deixa eu ver. E foi o primeiro caso. Foi, e verdade. dali depois a gente acabou... Ali são dois negócios, né? De um carro e a parceria jurídica. Parceria. Não, e aí o interessante é que eu liguei na época para o Irani, telefone, e falei assim, Irani, eu tô com o seu amigo aqui, que é o Marral, tô olhando um carro. Ele falou assim para mim, você já comprou o carro? Eu falei, não, estou só olhando. Ele falou, você vai comprar? Você já comprou. Ele falou assim, você vai comprar. Eu falei, mas por quê? Porque você não vai sair daí sem fechar negócio. Marral não deixa perder negócio. E foi verdade, saímos de lá com o carro. Juninho, essa parceria foi boa, viu? Porque a gente tem colhido os bons frutos, tanto para o seu escritório de advocacia, que para mim é um dos melhores disparados do Estado, mas também para o Grupo Multi, né? Ou seja, é muito importante essa parceria entre um bom escritório e uma empresa, um grupo como o nosso, porque além de prevenir muitos problemas, a gente consegue resolver também outros problemas que a gente não conseguiu prever. O que a gente trabalha muito é no preventivo, né, Marral? Muito forte. Cada história que a gente tem aqui, eu costumo falar para alguns amigos meus, até alguns advogados clientes ficam até meio com ciúme aí, mas faz parte, é que a gente não perde a ação. O nosso índice de acerto nas ações, de ganhar, é muito alto. Mas não é porque a gente é diferente de ninguém. É por causa da prevenção. Da prevenção, Uma coisa que eu sinto muito no Grupo Multi, isso aí não é só você, é toda a gerência, Sabrina, o pessoal que trata aqui, que trata com a gente. Quando eles mandam um caso para análise, para analisar preventivamente, e a gente dá um parecer, aquele parecer é seguido à risca. Exatamente. Mas isso é o seguinte, isso na verdade é uma história de confiabilidade que foi acontecendo e de autoridade. Como você, através do seu escritório, já aprovou a autoridade que vocês têm no assunto, a gente não discute. Ou seja, todas as vezes que a gente tem uma demanda ou uma pré-demanda, a gente troca uma ideia. Ô, Júnior, o que você acha disso aqui? A situação é essa, aconteceu assim, assim, assado. Você já dá logo a resposta. Ou seja, Marral, nessa ação você perde. Você não tem chance de ganhar, porque o cliente está certo, por causa disso, porque a lei determina assim, assim, assado. A gente não vai contra, vai fazer o quê? Vai entrar para perder? Então, a gente, com essa prevenção, com essa situação que é colocado pelo seu escritório, facilita muito, porque a gente não quebra a cara. Ou seja, a coisa já vem mais ou menos acertada. E, além de tudo, as trocas de ideias que a gente tem, as demandas todas que você coloca, toda vez que tem
uma situação nova, você manda pelo e-mail, manda pelo WhatsApp para que a gente fique ciente. Isso é fundamental para o sucesso obrigado. dessa empreitada. Agora, uma coisa que eu lembro na pandemia, quando as lojas, o governo editou o decreto, né? Isso. Fechando as época lojas. Ruim. Hã? Época ruim aquela. Horrível, né? Porque a gente não sabia o que ia acontecer, né, Marrom? Nossa, a gente ficou perdidinho. Todo mundo perdido, todo mundo preocupado com o que ia acontecer. E eu lembro que uma das coisas que você falou foi o seguinte, olha, eu vou procurar a Nissan para saber como nós vamos proceder para o pessoal poder voltar a trabalhar com segurança. Isso, exatamente. E aí nós fizemos um trabalho em conjunto, a Nissan, inclusive. Junto com o seu escritório. Junto com o escritório e você também, que vocês fizeram um trabalho muito legal ali. É verdade. De distanciamento, tinha uma pulseira, eu lembro. Como é que conta esse caso para mim, por favor? Na verdade é o seguinte, quando a pandemia estourou, ninguém sabia o que tinha que fazer. Ou seja, a primeira coisa que aconteceu foi fechar a loja. Fechou loja, baixou porta, o governo ficou louco, os hospitais lotados, etc. e tal. E a gente não podia parar a nossa vida. Porque, afinal de contas, os compromissos continuavam, as necessidades de venda, de fluxo de caixa, elas existiam. Aí nós criamos uma estratégia junto com o escritório do Júnior e junto com a Nissan, onde a Nissan ela sugeria umas coisas e o escritório do Júnior validava essas coisas, a partir da parte jurídica em si. E tudo aquilo que a gente fez, o Fiorotti, os advogados do Fiorotti acompanhavam, a doutora Fabiana estava sempre junto, sempre que tinha dúvida a gente perguntava. A gente, quando tinha que fazer, por exemplo, a entrega do álcool, o protocolo da entrega do álcool, das máscaras, tudo ela dava o de acordo dela. Então, a gente teve uma prevenção gigante em cima de um problema que a gente podia ter hoje monstruoso. Agora, teve um caso que eu lembro que, quando você trouxe a primeira Lamborghini Aventador para o Espírito Santo, nossa, conta essa história para a gente. Dá até um frio na barriga. Dá um frio na barriga. Na verdade, é o seguinte, quando a gente começou a Multicamex Store, a gente começou a comprar esses carros esportivos para colocar na Multicamex Store. E o primeiro carro super esportivo que nós compramos foi uma Lamborghini Aventador, uma amarela. E fizemos, na época que foi comprar, a gente já tem um histórico, junto com o Fiorotti Advogados, de conversar a respeito do procedimento, qual que é o procedimento certo do contrato, eles estudam o contrato que a gente tem, reavalia, valida o contrato de compra e venda, coloca no passo a passo para a gente como é que tem que ser feito o faturamento, ou seja, em caso de problema, quais são os documentos que a gente tem que apresentar para proteger dos problemas, que é nota fiscal, contrato de compra e venda, tudo aquilo que você já auxiliou a gente. E eu lembro que eu comprei esse carro, Juninho, e era um carro caro, né? Um carro de mais de 2,5 milhões de reais. Compramos tudo dentro do procedimento. Fizemos o pagamento, o carro veio, colocamos o carro no estoque. Na hora que foi transferir o carro, impedimento judicial, com mandato de busca e apreensão. Eu lembro disso. Eu falei, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Eu lembro que nós reunimos à noite na sua casa, lembra? Exatamente. Eu fui à noite na sua casa. Liguei para você desesperado, né? Porque como é que vai perder 2,5 milhões assim, em 2 semanas? Não, isso lá atrás, né? Nós estamos falando de quê? Antes da pandemia, eu acho que foi. Foi antes da pandemia. Antes da pandemia. Uns 5 anos, 4 anos e pouco. Eu acho que uns 5 anos atrás. Aí o que aconteceu? Eu fiquei muito preocupado com a situação. Aí você falou, a primeira coisa que você falou, Marral, liga lá na cidade, procura entender o que está acontecendo, porque aqui na parte jurídica eu vou tentar descobrir através do processo, o carro está com busca e apreensão pela Polícia Federal. Foi mesmo. Então é um negócio sério. Aí eu peguei o telefone e liguei para um concessionário Mitsubishi amigo meu. E ele falou, Marral, a loja desses caras foram fechadas pela Polícia Federal. Eu falei, como? Esses caras faziam coisas erradas e tal, sei lá, não tem que discutir os detalhes da questão. Mas tudo que tinha, que estava no nome deles, a Receita Federal, a Polícia Federal, bloqueou tudo. Foi mesmo. Lá no Mato Grosso. Mato Grosso, exatamente, Mato Grosso. Mato Grosso. Aí, Juninho, eu não sei se você se recorda, eu falei, puta merda, você falou, você fez o procedimento certo? Eu falei, tudo conforme manda o script. Então, pega para mim, nota fiscal de compra, de entrada, pagamento da sua conta para a conta da empresa, tudo batendo 100% como mango de figurino. O frete do carro de lá para cá. O frete, tudo. E o seguro, que foi feito seguro do frete do carro trazendo de lá para cá também. Tudo que tinha de documentação, a gente estava armado estava igual o Rambo. Tudo declarado direitinho. Tudo 100% certo. Aí você me tranquilizou, nós falamos, pode ficar tranquilo, nós estamos documento aqui, nós estamos muito bem documentado para poder estar resolvendo. E eu não acreditei na velocidade que resolveu, né, Juninho? Nós, na época, estava iniciando o processo eletrônico lá no Mato Grosso. Foi a sorte, porque a gente conseguia acompanhar com mais facilidade o processo.
O processo estava sob segredo de justiça, a gente não conseguia localizar, digitava o número do processo no sistema e ele não aparecia. E eu sem dormir, viu, gente? Eu sem dormir. Isso é à noite. Não, tô falando durante a semana, né? Não, mas na noite a gente tentava bater o número do processo no sistema e não aparecia, a gente ficou preocupado. E aí, no outro dia, quando a gente ligou para a vara, descobrimos que o processo estava sob segredo de justiça. A gente acabou peticionando e aí o juiz abriu algumas partes do processo para a gente poder ter acesso. E aí nós peticionamos, juntando toda a documentação. Eu despachei com o juiz por telefone naquele dia. Exatamente. E o juiz, com menos de 48 horas, liberou um carro em cima o gravame do de carro. Uma bronca feia, né? Foi. Os caras foram presos na época. Tudo preso, o maior problema. Tinha lancha grande, lembra? Tinha um monte de carro, tinha fazenda. Tinha fazenda. Eu lembro que isso, depois o carro foi liberado e foi vendido. E eu acho que é o seguinte, o engraçado é a prevenção, né? É prevenção. Porque imagina se a gente fizesse essas coisas de qualquer jeito. Se a gente não tivesse o processo que funciona, bem auditado pela Fiorotti Advogados e bem auditado pela nossa equipe, onde tinha tudo certinho para que o juiz pudesse ver e comprovar a nossa legalidade e a nossa inocência em cima de uma situação como essa, né? A gente está brigando até hoje no processo para poder ver o carro. É porque o pessoal, às vezes, fala que a justiça é lenta, e realmente é lenta, a gente sabe disso, né? As coisas não acontecem no momento que a gente espera que acontecesse, mas essa prevenção, se você não faz ela com competência, você acaba deixando uma situação muito aberta. Exatamente. E isso causa um prejuízo, às vezes, que você não imagina. Eu podia ter pedido o carro todo. Ou então, o carro com certeza seria apreendido pela Polícia Federal, pela Receita Federal, e eu estaria sem o carro discutindo a questão da legalidade, do dinheiro que eu paguei ou do carro. Não, e aí depois de receber desse pessoal ia ser uma coisa não recebe, não. Extremamente complicada. Não recebe, não. Ô, Marral, você hoje, como presidente do Grupo Multi, e com vários negócios, hoje é moto, hoje é lancha, é jet ski, quadriciclo, é carro importado. Imóveis, né? Me fala uma coisa, qual é a importância que você vê de você ter uma assessoria jurídica que possa te ajudar e auxiliar em todas essas áreas? Ô, Juninho, é fundamental uma parceria jurídica para que você tenha sucesso na sua operação. Qualquer um que seja. Não importa se o cara tem uma loja, eu vou falar do meu ramo, porque é o ramo que eu tenho autoridade para poder falar. Se eu tivesse uma loja de carro ou 1000 lojas de carro, eu preciso ter uma parceria onde eu tenha confiança no escritório para que ele possa me auxiliar para me evitar problemas. Por quê? Porque o Brasil é muito complicado no que diz respeito a leis. Principalmente o ramo de carro, que tem o Código de Direito do Consumidor, que assim, é tratado de uma forma diferente, de uma velocidade diferente. Se a empresa não tiver uma assessoria forte, sólida e disponível, porque o seu negócio é rápido, né? Ou seja, eu te mando um WhatsApp, chama até de Billy the Kid, né? Tem hora que você responde, eu nem terminei de teclar, já está respondendo. O que acontece, na verdade? Se você não tem essa assessoria, você tende a errar. E na justiça brasileira, está sempre para o lado do cliente. Não tem jeito. Ou seja, não vou dizer que é tendencioso, mas normalmente a empresa ela que tem que provar tudo o contrário do que o cliente está dizendo. E se você não tem processo onde foi bem estudado, junto com o escritório, para que a gente possa nos precaver, tá lascado. O que eu falo que esse ramo do consumidor, quando você trata com relações de consumo, você tem hoje um Código de Defesa do Consumidor. Do consumidor. Ele é para defender o consumidor. Exatamente. E o PROCON, ele é proteção ao consumidor. Isso. Então, às vezes, a pessoa fala assim, mas o PROCON está exigindo... Mas ele é protegendo o consumidor. E, realmente, eu acho que isso traz um impacto até positivo, porque você fica com as empresas que atendem o cliente melhor, as empresas que têm uma condição de fazer um trabalho bem feito com o consumidor, e as ruins vão acabando se perdendo no meio do caminho, ficando. Né? E o mais importante, independentemente de você fazer o certo, apesar que o certo é o que tem que ser feito, se você fizer o certo e não conseguir comprovar que você faz certo, você tem problema. Então, essa precaução em cima de procedimentos e processos, tanto na área trabalhista como na área civil, ele é fundamental para a sobrevivência. Imagina uma empresa como a nossa, que vende essa quantidade de carro que vende, se começasse a perder um processo da dor, Juninho. Tinha que fechar. É verdade. Não tem como. E detalhe, dependendo da forma como você não se protege, como você não se documenta, e não é auditado, não tem uma situação específica, você pode ser condenado a valores gigantes o tempo todo.
A empresa não sobrevive. Eu lembro de um caso de um sócio seu, foi um caso societário. Nossa Senhora. Que ele saiu do negócio e não muito satisfeito, talvez. Eu acho que, não sei o motivo. Não, isso chama má fé. Né? Má fé. E conta um pouco dessa história para a gente. Essa história é o seguinte, o Grupo Multi, a gente tem a tradição de dar oportunidade para serem donos as pessoas que trabalham dentro do próprio negócio. Ou seja, os meus sócios todos são ex-lavadores de carro, ex-motoristas, a Sabrina é ex-assistente de vendas, a Kisla é ex-assistente de vendas, o Wagner é ex-assistente de TI. E essas pessoas, o Lúcio é ex-motorista, elas nasceram dentro do Grupo Multi e fizeram o Grupo Multi ser o que é. Então eu dou oportunidade para elas. Ou seja, existe um plano de crescimento que é bem claro para todo mundo. Ou seja, a pessoa é competente e dedicada, ela pode se tornar dona. É fácil? Não, não é, mas é possível. E esse cidadão aí, ele era muito dedicado, muito competente, inclusive. E na época que a marca que ele era sócio, que era a Mitsubishi, ele participou por um período dela, como sócio, inclusive. Inclusive, ele estava no contrato social, tinha contrato, tinha tudo como manda o figurino, como você me auxilia. O negócio não foi bem, ele começou a perder dinheiro porque ele era sócio. Ou seja, se a operação dá prejuízo, o sócio perde dinheiro. Eu não sei o que passa na cabeça desse ser humano, que ele achou que não queria continuar. Tudo bem, é um direito que ele tem. Mas ele saiu da operação inventando que ele não era sócio. Que ele tinha sido colocado como sócio para economizar INSS. E entrou com uma reclamação trabalhista. Entrou com uma reclamação trabalhista. Milionária na época. Né? Mas uma coisa sem pé nem cabeça. Tanto que ele perdeu em todas as instâncias, sem nem... Nós gastamos só gasolina. Gasolina não. Vou lhe dizer uma coisa que você não lembra. Se você lembra, você vai lembrar agora. Nós fomos para Valadares nessa audiência, era uma audiência em Valadares. Nossa Senhora! Nós fomos no seu avião. Naquele avião. E na com volta, piloto novato. Na volta, nós pegamos um temporal e rapaz, Doutora Fabiana vai lembrar. Fabiana, estava com a gente, Fabiana. Ela ficava mais branca que ela é. Naquele dia, eu achei que eu ia morrer. Porque, eu também. Rapaz, eu fiquei apavorado. E piloto, acabou furando as nuvens e a gente acabou saindo. Verdade. Fomos até Guarapari, depois conseguimos pousar em Vila Velha. Mas aquilo me deu... Realmente, esse não foi só gasolina, não. Foi aperto mesmo. Foi aperto mesmo. Porque eu achei que a gente ia... naquela ali a gente não escapava, não. Não, e depois disso ele perdeu lá em Valadares, ele recorreu e como era Valadares, o tribunal que julga é Belo Horizonte. Aí eu falei, mas eu vou para Belo Horizonte para o julgamento, mas vou de avião de carreira. Eu comprei voo de carreira e fui para Belo Horizonte fazer sustentação oral de avião de carreira. Eu falei, deixa esse avião aí quieto. Eu lembro. Realmente, sapatinho esquecido. Esse foi um aperto muito grande que a gente passou, mas graças a Deus... E na verdade, por exemplo, num caso como esse que você deu como exemplo agora, que eu tinha até esquecido, a gente poderia ter pedido uma verdadeira fábula de dinheiro. Porque o que o cara alegava, apesar de ser tudo mentira, tudo sem pé nem cabeça, eu acho que esse cidadão, se ele me vê hoje, ele atravessa a rua assim, de tanta vergonha. Né? Mas se a gente não tivesse documentado como deveria ser, se não tivesse sido feita a coisa íntegra, certa, documentada como tem que ser, a gente teria tido um grande problema. Verdade. Não, essa situação, a Multi, ela está de parabéns, porque o Grupo Multi, eu vejo que ele segue um padrão. Quando a gente implanta alguma coisa, pode passar 1 ano, 2, você vai olhar, o padrão está implantado. Não é aquele negócio de falar, vou implantar só para poder... E se perde, né? Não, e às vezes falar assim, não, isso tem que ter isso. Mas isso é só para cumprir tabela de legislação? Não. Promolde aí. É para evitar um problema futuro, realmente. Eu vejo que vocês têm essa visão em todos os setores, sabe? Assim, tanto no comercial... tratando com o cliente, quanto no pessoal, quanto no tributário. Entendeu? Eu vejo isso muito importante. Forte, tanto que a gente não tem ação tributária nenhuma, não tem nenhuma multa governamental nenhuma, zero. A gente não tem. A gente previne tudo, né, Juninho? Mas isso é porque eu vejo muito em você vendo uma coisa sólida para o futuro. Talvez porque você tenha vindo lá de baixo, vendedor de picolé, né? Chup-chup. Porque muitas vezes, Marral, o que eu vejo nas empresas é que elas começam pequenas, e aí ela começa desorganizada e a pessoa fala assim, quando eu ficar grande, eu organizo. Quando ela ficar grande, ela não consegue organizar. Mas é porque é uma questão cultural. É cultural. Ou seja, não adianta, Juninho, se o cara ele não coloca na disciplina dele aquilo hoje, não vai colocar nunca. Nunca. Não muda. A pessoa
pequena organizada, ela é grande organizada. A pessoa pequena desorganizada, ela é grande desorganizada. É questão cultural. Não, e o que eu vejo é que você tem organização, mesmo quando começa uma loja, igual começou a Royal Enfield ali, que é uma loja, uma unidade da Royal Enfield. Separada, vida assim, própria. Com toda a organização, com todo o procedimento. E assim, isso é porque na hora que for para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a décima, vai estar tudo organizado. Você pode vir quantas quiser. Exatamente. Aquele procedimento está naquela loja para fazer mais loja. Aí fica fácil, e fundamental para o sucesso a gente ter uma operação e principalmente a gente ter essa proteção que existe do negócio em cima de um escritório de advocacia, de uma contabilidade bem feita. De uma consultoria. Ou seja, é muito importante que tudo isso funcione, porque senão a coisa não vai. Não, eu sinto isso. E as brechas, cara, destroem, desgasta, ou seja... É porque daqui a pouco o empresário, ao invés de estar ganhando dinheiro no negócio dele, ele está só resolvendo problema. E pagando conta, né? E pagando conta. E aí a pessoa, às vezes, não sabe aonde está indo a energia dela. Às vezes está indo só para resolver problema. Exatamente. Porque deixou rabo para trás ou porque deixou a porta aberta e aí onde entra boi, entra boiada. Entra né? Boiada, entra quanto é coisa. E uma coisa que eu sempre falo lá na empresa é o seguinte, Juninho. Cada pessoa precisa respeitar o profissional que está do lado de lá. A pessoa que acha que ela não tem que respeitar um profissional, no caso um jurídico, um advogado, ou um contador, ou qualquer outra pessoa da empresa, ele precisa ter autoridade para aquilo. Então, por exemplo, sempre que eu vou discutir com os meus sócios, ou qualquer pessoa da operação, que ela fala, mas eu não acho que isso aqui é o caminho. Eu falo, como é que você não acha? Você estudou para isso? Porque o nosso advogado que estudou, é pós-graduado, é um cara que entende, que vive com a equipe dele, está lá todo dia, com milhares de processos, ele está dizendo que o caminho é esse. Então, qual que é a sua escolaridade, qual que é a sua competência ou sua autoridade para falar desse assunto? O cara murcha. É como se eu fosse querer me intrometer num conserto de um carro. Sem saber nada do que está acontecendo ali. Mas tem muito disso, sabia, Juninho? As pessoas são assim. Isso é da natureza humana. Às vezes o cara acha. E o problema é que no negócio de empresa, se o cara achar e não tiver a certeza, ou seja, baseado em cima de situações verdadeiras e bem pensadas, ele se ferra, porque outra pessoa vai achar diferente dele, e vai ser o juiz. E o que acontece? Ele perde a ação. É verdade. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo para o meu sócio, igual, por exemplo, eu falo para a Sabrina, ela te liga com frequência, o Wagner, eu mando e-mail, Kissla, todo mundo. Por quê? Porque eles veem no escritório do Júnior uma autoridade no assunto. Então, quando isso acontece, a gente tem retribuição de menos problema. Porque se você acata a autoridade, você vai falar, não, peraí, esse é o caminho. Ah, mas eu acho que não, o caminho era aquele. Pô, mas quem sou eu para falar que o caminho é aquele? Se eu não tenho noção do que eu estou dizendo. Então, essa metodologia, essa cultura existe dentro do Grupo Multi. Então, se o escritório fala, não, esse caminho não está certo, não, nós vamos ter problema. A gente muda o caminho e retorna para aquele caminho que tem que ser. Senão não adianta. Isso realmente traz para a gente também uma felicidade muito grande, porque a gente vê que a coisa acontece, o trabalho nosso é reconhecido. Sabe por quê, Marral? É muito ruim quando você passa um estudo todo, porque quando a gente vai passar uma orientação, inclusive estratégico, não de um caso, mas estratégico, você para, analisa, discute, a gente discute internamente no escritório. Vê jurisprudência. Porque você tem que olhar não só a parte, às vezes, trabalhista, mas tem que o impacto tributário que aquilo traz. E o que pode causar no passado, no presente. Até porque no Brasil até o passado é incerto, né? As coisas mudam. Então, assim, a gente acaba fazendo um trabalho muito grande. E aí, quando a gente passa alguma coisa assim, e a gente faz questão de passar muito por escrito, não sei se você percebeu. O tempo todo. Tudo por e-mail. Por quê? Porque ele falou assim, olha, tá aqui, ó, você lembra disso? Que a gente esquece, né? O ser humano esquece. Mas o e-mail hoje é uma coisa muito rápida, né? Você manda e tudo. E é fácil para você replicar aquilo para o seu pessoal também, com certeza. Aquela orientação. E quando a gente faz aquela orientação, é muito bem fundamentada, muito bem pensada. E aí, o que acontece? Quando você segue, a gente fica muito feliz também, porque a gente está vendo que o nosso trabalho está sendo reconhecido. Com muito certeza. ruim se você não seguisse aquilo. Aí o problema acontece lá na frente, aí daqui um ano, mas o problema aconteceu, mas a gente não seguiu, achou melhor não seguir, né? Mas quando a gente tem confiança, a coisa vai, né, Juninho? A coisa flui. Porque o que não pode é a gente não confiar ou não querer se entregar para aquele processo, para aquele procedimento lá, porque aí a coisa acaba se perdendo. Mas quando você confia no escritório, você fala, ó, a situação é essa. E o escritório te dá o feedback que ele acha que tem que ser feito. Então não tem dificuldade, não. O que precisa é realmente implementar processos, procedimentos,
para que vocês possam fazer o que vocês fazem com a gente, que é entrar no nosso negócio, literalmente falar, o caminho é esse. Igual a gente fez semana passada na reunião lá com a Fabiana, né? Foi. Fizemos uma nova conferência que já havia sido feito. Daquilo sido feito. Ou seja, por quê? Porque tinha sido feita 2 anos atrás, 3 anos atrás? Eu acho que 2. Era um plano de metas, né? Plano de metas, onde fala da premiação da equipe. Mas é porque as coisas são muito dinâmicas no seu negócio, né, Marrom? Muda. A fábrica, às vezes, coloca promoção, coloca incentivo. E isso tem que ser mudado ao longo do tempo, né? E para quem não sabe, o que eu fiz, gente? Aí é o seguinte, tudo que eu faço, que vai ser uma rotina normal, por meses e tal, eu boto lá pro Júnior passar o olho, aprovar ou não. Vou falar, não, ops, muda esse texto aqui. Ou então, isso aqui você não pode fazer dessa forma. Isso aqui não é prêmio, isso aqui é comissão. Se você pagar isso como prêmio, você vai ter problema. Ou seja, o escritório dele, junto com a doutora Fabiana, que é o caso específico... É a nossa sócia na trabalhista, né? Na trabalhista. Eles pegam toda a minha estratégia e traduzem essa estratégia para uma questão jurídica. Ou seja, eu coloco lá as minhas vontades, meus desejos em cima de premiações para a equipe, aí eles vão alinhando e falam, não, então vamos dar o português aqui para isso. Ou então esse aqui você não pode pagar dessa forma, você tem que pagar vinculado a uma situação específica, como determina a lei. Aí a gente acerta e fica tudo bem, não tem problema. É, muito bom. Agora, Marral, me fala uma coisa, do seu negócio hoje, você é a pessoa que encabeça, é o presidente do grupo. Você pensa em sucessão do seu negócio? Penso tanto quanto os meus filhos já estão na operação, né? É uma coisa que depende de um certo tempo, né? Os meninos estão o tempo todo já trabalhando, eu coloquei eles naquilo que eu acredito que a gente chama de chão de fábrica. Ou seja, começaram como vendedor, hoje o Lipe é gerente, o Serginho também é gerente, eles vão aprendendo no cotidiano, vão vendo meu exemplo, né? Para que a coisa possa vir. É claro que ninguém é substituível, mas todo mundo é substituível. A empresa não pode depender de uma pessoa. Ela tem que depender de uma cultura. Ou seja, a cultura impregnada, ela faz com que a coisa vá. Ou seja, o espírito tem que seguir. A partir do momento que a cultura está implementada, a cultura da coisa certa, correta, respeitar os processos, respeitar as opiniões das pessoas que entendem do assunto, aí a coisa flui. Até porque o exemplo também, né, Marrom? Claro. As pessoas olham muito, se espelham muito naquela pessoa que ela está seguindo ali, que é o coordenador dela, que é o presidente dela, que é o gerente dela. Porque se ela vê o gerente ou o presidente fazendo alguma coisa fora das 4 linhas ali, ela acha que ela também pode fazer. Mas então, é assim que é. É o exemplo. É o exemplo. Eu acho que é a melhor forma de administrar qualquer coisa, que seja uma família, que seja uma igreja, um bar, uma empresa, um país, um estado, uma cidade, é através do exemplo. Não adianta você cobrar uma coisa e não fazer aquilo. As pessoas, ou seja, você não cria credibilidade. E, principalmente, você perde a autoridade sobre aquela questão. Então, eu acho que o exemplo arrasta tudo. Então, por exemplo, sempre que eu vou... Outro dia eu já vi você falando umas coisas lá que sempre me marca muito. Você fala assim, Marral, esse aqui eu não concordo, não, porque isso aqui está errado. A gente vai perder essa ação. Aí eu falo, então tem razão, então vamos seguir do jeito certo. E vai embora. Eu vejo muitas vezes também, uma vez eu tive a oportunidade de estar com o Júnior no escritório dele, aí ele estava discutindo com o cliente uma questão, aí eu vi que ele estava um pouco transtornado assim, e o cliente saiu, e ele falou, não, essa ação desse cara eu não pego de jeito nenhum. Eu falei, mas o que se trata? Não posso te falar, mas eu não pego a ação desse cara de jeito nenhum, porque é errado. Logicamente, você não me falou o que se tratava, mas qual foi a lição que você me deu? Que o dinheiro é um detalhe, o dinheiro não é mais importante. O mais importante é fazer a coisa certa. E a consequência da coisa certa é o dinheiro. É porque eu te falo o seguinte, Marral, quando eu não acredito numa história que me contam, como é que eu vou defender aquilo não tem jeito. No tribunal? E se você defender... eu vou encampar aquilo, sabe? Eu não consigo chegar lá para um juiz despachar um processo... Mentindo. Se eu não acreditei naquela história. Então, eu não tenho condições. E aí, hoje, Deus, graças a Deus, tem iluminado a gente tem conseguido recusar algumas causas que a gente não acha que seja... Mas, Juninho, isso é fundamental, meu. Porque pode ter certeza que o que a gente planta, a gente colhe. E o mais importante, credibilidade é uma coisa que se conquista em anos. Em anos para conseguir credibilidade. E se perde em segundos. Se um dia... Porque eu tenho certeza que os juízes eles julgam
a partir de várias situações, não só de uma. É claro que o juiz, para poder ter a interpretação dele, ele pega até o advogado, a credibilidade do advogado. Verdade. Se ele pega um advogado que ele fala, não, esse cara é picareta, esse cara só traz problema, esse cara é um grande picareta. Ele vai ficar completamente alerta às provas, a tudo que acontece. Não que o juiz não dê atenção às provas ou tudo aquilo que é colocado. Mas é claro que quando a credibilidade vem junto, ele sabe que ali é uma coisa honesta, correta, ele já fica mais tranquilo em dar o veredicto dele. Eu acredito que seja assim. Não é, porque ele sabe que o advogado não se mete com coisa errada e ele Exatamente. acaba tendo mais tranquilidade para poder analisar as provas do Eu acho que é processo, fundamental. né? Então, credibilidade é tudo, meu. Agora, uma coisa que eu sinto, Marral, no nosso negócio e no seu negócio, assim, essa sintonia que existe, ela é muito voltada para uma questão que eu falo que é o seguinte: quando você vai fazer alguma coisa, e eu penso isso como meu negócio, quando eu vou fazer alguma coisa, e se eu não puder contar aquela coisa para alguém, então é melhor não fazer, porque ela deve ser errada. Ela é errada. Então, assim, eu tenho isso como um mantra, né, de análise, e eu acho que isso é uma coisa que a gente coloca muito em prática, sabe? Então, no mundo jurídico, você tem que analisar, e uma coisa que você falou, não é só o dinheiro, não é só... Não, o dinheiro tem princípios também, né? São princípios. Cara, é o princípio, na verdade, o que acontece, Júnior? Não tem jeito, você pode ganhar, se a pessoa é uma pessoa desonesta, ela pode ganhar um dinheiro aqui especificamente nesse momento, mas com certeza ela vai perder de outra forma. Porque os seres humanos, eles são todos iguais no que diz respeito a querer isso aí. Todo mundo, até bandido tem medo de bandido. Uhum. Até bandido não lida com bandido. O cara que é bandido, ele não gosta de lidar com outro bandido para poder falar de coisa séria. Ele não, esse cara, deixa esse cara para lá, deixa eu pegar um cara certo aqui. Então, a credibilidade, fazer o certo, é a única forma de sucesso, na minha opinião. Tanto que eu costumo falar o seguinte, tem uma frase famosa que diz, faça com que o universo conspire a seu favor. E o que é fazer o universo conspirar a seu favor? Quem conspira são as pessoas. A mesa não conspira, esse copo não conspira. Uhum. O microfone não vai fazer bem ou mal a mim. Verdade. A não ser que alguém pegue e ele quebre na minha cabeça, aí pode ser. Então, as pessoas conspiram a favor ou contra. E as pessoas, então, principalmente no mundo que a gente vive, a credibilidade ela é fundamental para que o universo conspire a favor. Não, tem uma frase também que diz o seguinte, que não tem negócio bom com gente ruim, né? Não tem jeito de ter. Não tem. Não tem. E eu vou falar uma coisa para você. Quando você... Porque aqui nós moramos num estado que é relativamente pequeno, né? As pessoas se conhecem, né? É uma minúscula metrópole. Não, e é um estado maravilhoso, bom de morar, bom de se viver, mas é uma melhor situação... do Brasil para mim. É muito bom, mas eu vejo muita gente que de fora elogiando o Espírito Santo, né? E tudo, mas o que eu vejo é o seguinte, a pessoa que faz alguma coisa errada aqui, alguém vai conhecer e na hora que você vai chegar... Pra você ter ideia, essa semana eu estava num cliente que é do ramo de supermercado, tratando de um problema, e estava na mesa sentado o presidente, o vice-presidente, e estava a parte de engenharia. E uma das pessoas que estava sentada na mesa é um engenheiro. Na hora que terminou a reunião, ele falou assim, doutor, o senhor não está lembrado de mim, não? Eu falei, não estou, não. Ele falou assim, meu nome é Marconi, eu trabalhei na obra do Marral. Aí, na obra do Marral, o senhor não está lembrado? Ele falou assim, rapaz, você está falando agora, eu estou lembrado. É aquela obra que o vizinho lá entrou com uma liminar para bloquear, que o senhor desbloqueou a obra. Que, ele falou desbloqueou, mas desembargar, né? Que guerra foi aquela? Foi a guerra, mas graças a Deus... Aquilo lá dá para contar você viu um livro. Dá um livro aquilo lá, porque era... Até drone o cara botou por cima da loja, né? Para tentar ver se a gente estava fazendo obra ou não. Tentando extorquir a gente. E ele falou... Aí ele falou com o presidente da empresa, falou assim, eu trabalhei com ele na obra. Se eu tivesse feito alguma coisa errada, alguma coisa que... A história seria ruim. Ele ia falar, olha, cuidado com esse advogado. Então, ele me elogiou. No final, eu fiquei muito satisfeito, sabe? Assim... É isso, Vitória, o Espírito Santo é pequeno, você pode cruzar com alguém ali, então não faça errado aqui não, porque pode sair ali depois. O nome é uma coisa que não tem barreira. A credibilidade é uma coisa que abre portas de verdade. Porque é natural do ser humano. Imagina se você está recebendo uma pessoa na sua casa que ela é benquista, que ela tem um nome forte, que as pessoas elogiam. Você recebe numa condição completamente diferente de uma outra pessoa. Dependendo da forma como aquela pessoa foi vendida para você nem recebe em casa. Fala, esse cara na minha casa não entra. Verdade. Lá no escritório eu posso até ouvir o sujeito lá, mas eu vou ouvir com o pé atrás também. Verdade. Mas porque assim é o mundo.
O ser humano que comanda o mundo inteiro, apesar de que nem sempre faz certo, mas o ser humano ele tem um controle sobre quase todas as coisas que tem no mundo. Eu não estou discutindo religião nem nada disso, não. Estou falando da realidade do dia a dia, do cotidiano. E o ser humano se vende. Vende como? Eu vendo a sua imagem para alguém. Uhum. Sempre que alguém me pergunta de um advogado, qual que é a imagem que eu vou vender sua? A que eu tenho. A que você conquistou comigo. Da mesma forma, se alguém for falar alguma coisa de carro, você vai falar, opa, peraí, eu tenho um cara para carro que é um cara sério, etc e tal. Então, é fundamental a gente criar essa imagem positiva, certa, correta, baseada nas nossas atitudes. E as pessoas não compreendem muitas vezes que o sucesso está vinculado a isso. Não importa se você é branco, preto, gordo, magro, não importa. Homem ou mulher, nada disso importa. O que importa são as características da sua personalidade. Quando você tem uma personalidade honesta, correta, que as pessoas acreditam, a coisa flui. Mas sabe por que flui? Porque as portas se abrem. Então, muitas vezes, você não tem oportunidade de saber o que aconteceu por trás daquilo. Por que está errado? Poxa, por que eu não consegui vender um carro para aquele cara? Por que eu não consegui pegar aquele cara como cliente? Você não tem esse feedback normalmente de uma pessoa e falar, ó, eu não vou ser o seu cliente não porque aquele fulano falou que você é ruim advogado, que você não é honesto, que você não sei o quê. Dificilmente você tem essa possibilidade de ter esse feedback. Você simplesmente não compreende, a coisa simplesmente não acontece. E isso normalmente é feito pelas pessoas que não fazem o correto. É isso aí. Marral, queria agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Dizer que você é uma pessoa assim, que a gente fica muito feliz de poder ser advogado do Grupo Multi. Você é a cara do Grupo Multi. O Grupo Multi é uma empresa que está se reinventando a cada dia. Eu fico muito feliz de poder ser seu amigo também. E te agradecer a presença aqui. Que isso, nós temos uma década de história. E muita história, né? E muita história. E queremos que isso se prorrogue por muitas décadas. E o mais importante, né, Juninho? História de sucesso. História de sucesso, Porque não estou falando de sucesso do Grupo Multi ou do Fiorotti Advogados, não. Estou falando de sucesso da parceria. Da parceria, né? Porque quando... Caramba, eu estou tão mal acostumado que só chega assim, ganhamos. Assim, ou seja, não é porque a gente dá sorte, não é porque só o Júnior é competente, não é por causa disso. É porque existe uma comunhão e um respeito entre as partes, onde o escritório diz, eu preciso prevenir, isso aqui não está certo, nós temos que mudar isso. E a gente acata. Uma cultura que a gente tem no escritório, que você falou isso, de ganhar, é o seguinte, toda vez que sai uma decisão, uma sentença, ou um acordo, algum julgamento, a gente passa para o cliente, colocando o número do processo, as partes e o que aconteceu. Isso. Para ele ter, seja positivo ou seja negativo. Até para decidir, né? O cliente tem que saber o que aconteceu. E aí, com aquilo, se o caso é um caso estratégico e que foi negativo, você falou assim, olha, vamos pensar o que nós vamos fazer aqui. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ou puxar para um acordo, mas nunca deixe de falar para o seu cliente o que aconteceu. Óbvio. Isso a gente fala muito, assim. Não adianta falar assim, não vou passar essa notícia para o cliente não, que ela é ruim. Não, tem que passar. Porque se não passar, como é que vai acontecer? Como é que o cliente vai saber? Uma hora a notícia vai chegar. Vai chegar e é pior. Eu lembro quando nós assumimos a sua advocacia, um dia o Léo, que era sócio na época, lembra o Léo? Lembro, claro. Gente boa. O Léo teve uns 200 e poucos mil bloqueados na conta, lembra? Aí ele me ligou, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Eu falei, deixa eu olhar, esse processo não estou tocando não. Quando for olhar é porque esqueceram o processo lá. E o advogado perdeu o prazo. Perdeu o prazo. Assim, você tem que acompanhar. E hoje nós temos um sistema no escritório que são sistemas de acompanhamento que ele roda nos tribunais, como se fosse aquele push, mas é um sistema que roda. Todo dia de manhã chega na minha caixa de e-mail um relatório com todos os processos que tiveram movimentação no dia anterior. E aí aquilo que é estratégico, eu olho, o que não é estratégico, eu passo para o advogado que está cuidando. Falar assim, olha, vai lá ver o que aconteceu. Porque às vezes um despacho que o juiz dá, você se antecipa. Porque até aquilo publicar, você ser intimado, você consegue... Ao tempo que ganhou. Ao tempo que ganha. Às vezes 15 dias, 10 dias, 20 dias. Ou seja, na hora que chegou, você já está pronto. Já está pronto. Mas, Marral, muito obrigado pela presença, tá bom? Isso aí. Top. Um abraço. Tchau, pessoal. Até a próxima.